Agora, existe no primeiro tratado científico sobre a mediunidade, que foi escrito por Allan Kardec no século XIX e publicado por ele como seu segundo livro, né, chamado O Livro dos Médiuns, no qual ele vai analisar todas as modalidades de mediunidade, todos os tipos de mediunidade e o modus operandi, ou seja, o modo pelo qual a mediunidade se processa na vida física, em contato com a vida espiritual. Então, aí já é outra questão. Já é, então, uma faculdade mediúnica de projeção astral ou de desdobramento perispiritual que alguns de nós têm conscientemente. Quer dizer, eu não preciso estar dormindo para sair do corpo e ir no mundo espiritual, verificar o que há no mundo espiritual, depois voltar para o meu corpo físico, né? Então, aí nós temos a mediunidade de desdobramento perispiritual, que é a faculdade que alguns de nós têm, não é a maioria, não é todo mundo que tem isso, são alguns de nós que têm essa faculdade de sair do corpo e permanecer consciente nesse desdobramento perispiritual. Nele, a gente pode, por exemplo, visitar planos espirituais diferentes, tanto mais para baixo, como os planos das trevas ou das sombras, como os planos próximos da crosta terrestre, como o umbral, e até mesmo ir a planos mais elevados, de nosso lar para cima, como o plano da ciência e das artes, como o plano dos reais trabalhadores e servidores de nosso Senhor Jesus Cristo, e até mesmo o plano crístico. Tudo vai depender da prevalência do amor e da fraternidade dentro desse indivíduo, dessa pessoa, desse médium. Então, ele vai ter condições, amparado naturalmente por benfeitores e guias espirituais mais elevados, ele pode fazer viagens astrais, não somente aqui na Terra, como também nos outros mundos, em outros planetas, fazer viagens astrais no sistema solar, por exemplo, até além do sistema solar. Isso é possível. O mais comum é que esses médiuns fiquem aqui mesmo na Terra, visitando os diversos planos espirituais e empregando esse tempo no serviço ao próximo, sempre guiado por benfeitores e guias mais experimentados e mais tarimbados do que ele próprio. Então, em todos os setores, seja no desdobramento espiritual natural e corriqueiro, seja no desdobramento astral, que é uma faculdade mediúnica específica, um potencial mediúnico maior que a pessoa possa ter já desde o nascimento, ela tem que se ligar ao lado mais elevado da vida, para que durante esse processo ela possa ser utilizada de uma forma mais elevada, né, ao sair do corpo. Eu aprendi com Chico Xavier isso, que inclusive algumas pessoas erroneamente acham que determinadas substâncias que são psicotrópicas, elas favorecem esse tipo de viagem astral. Certa ocasião, eu conversei com Chico Xavier a respeito e ele me explicou o seguinte. Eu perguntei a ele qual é a diferença, porque a gente sabe que as pessoas que usam determinados tipos de psicotrópicos, como por exemplo o LSD, como por exemplo o chá lá do Santo Daimon, né?
Enfim, Ayahuasca? como é que chama? Ayahuasca? Ayahuasca, exatamente. Enfim, qualquer outro tipo de substância alucinógena, ela pode ser muito perigosa, se a pessoa não tem preparo para isso. E aí eu perguntei ao Chico, eu questionei, como que é isso? E ele me explicou o seguinte, olha, Geraldinho, a mediunidade de desdobramento espiritual é uma mediunidade muito específica. E ela tem que ser trabalhada com muito cuidado, tanto pelo encarnado, quanto por aqueles que o guiam, né, dos nossos benfeitores espirituais. Ela não pode ser improvisada. Na vida maior, nada existe de improviso. Tudo necessita preparação e vigilância. Todo movimento de espiritualização e de expansão da nossa consciência, no capítulo da espiritualidade maior, necessita método, estudo, devotamento e renúncia. Então, quando a pessoa despreparada, que não passou por tudo isso que eu disse agora, né? Não passou pelo crivo da pesquisa, da razão, da utilidade, da verdade. Ela não buscou estudar, ela não buscou se preparar, ela não medita, ela não tem o hábito da oração, através do qual nós nos ligamos aos planos mais altos e granjeamos deles simpatia e proteção em nosso próprio favor, não é? Se ela não tem uma atividade, por exemplo, caritativa, de solidariedade cristã, através da qual ela possa ser defendida dos ataques das trevas, então ela é uma pessoa que ela está, de certa forma, muito inocente ao lidar com forças das quais ela não tem o domínio. Aí o Chico vai me dizer o seguinte, eu vou te dar um exemplo, Geraldinho. Uma pessoa assim despreparada para a vida espiritual e para os dons espirituais, ao usar alguma droga, algum psicotrópico, ela vai ficar à semelhança de uma casa. A mente dela, nós podemos comparar essa mente dela como uma casa que seja num bairro perigoso, que não tenha muros de contenção, que não tenha grade, que não tenha portas nem janelas. Então, é uma casa que fica ao Deus dará. Ela fica aberta a qualquer malfeitor para que ele possa entrar. E geralmente, uma casa assim não fica só com um malfeitor, porque um vai, acha, achei uma casa vazia aqui. Ele volta na rua e busca uma dezena, 2 dezenas de malfeitores para habitar aquela casa, vamos dizer assim, sem proteção alguma, não é? A casa está vazia, não tem porta, não tem janela, não tem muro, não tem nenhum tipo de segurança. Então é uma casa que está, Deus dará. Aí ele disse-me, o contrário, a pessoa que é consciente da sua própria responsabilidade, do seu livre-arbítrio, a pessoa que é consciente que não deve se viciar, que não deve cometer crimes, que está, ao contrário, estudando, se preparando para se melhorar, para superar as próprias deficiências, a pessoa que se espelha moralmente e eticamente no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único roteiro de elevação espiritual, com o qual nós
podemos nos sentir em segurança, aí ela vai granjear para si, se ela é uma trabalhadora, por exemplo, de atividades solidárias, atividades cristãs, de fraternidade, não é? Então, de caridade, então ela vai granjear para si a simpatia de devotados mensageiros da espiritualidade maior que vão se tornar guias, protetores, mentores e benfeitores da sua jornada. Então, nesse caso, ela pode até estar num bairro perigoso, como é a Terra, né? O mundo de expiação de provas, mas a casa mental dela estará convenientemente defendida por muros de contenção, por cadeado, por portas, portões, janelas trancadas, para que ela não seja invadida por qualquer malfeitor.